Graça e paz. Hoje, dia 15 de agosto de 2023, no livro de Atos, capítulo 23, do 2 ao 10, diz assim: Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me, segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que da parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança, à ressurreição dos mortos, sou julgado. Dito estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao que passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, grande vozeria, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto de Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Aleluia! O título da nossa meditação hoje é: Que grande confusão! A menção de Paulo sobre sua boa consciência foi demais para o sumo sacerdote Ananias, que jamais poderia dizer o mesmo. Então ordenou que batessem na boca de Paulo. Um sumo sacerdote nunca poderia se permitir descer a tal nível. A reação de Paulo ao insulto mostrou que não seguiu o exemplo de seu mestre. O Senhor Jesus esteve anteriormente em uma situação semelhante, mas sua conduta e suas respostas revelaram sua perfeição. João, capítulo 18, do verso 19 ao 23. Paulo estava em uma tremenda confusão. Sua vida corria perigo. A fúria dos judeus era tal que o comandante romano temeu que os despedaçassem e ordenou que o levassem para a fortaleza. E por que ele estava nessa situação? Tinha cometido algum crime grave? Não. Ele estava ali pelo mesmo motivo que o Senhor Jesus estivera: por fazer o bem e por pregar o evangelho. Paulo não desobedeceu a Deus, nem pecou, nem fez algo estúpido. Então, por que tudo aquilo? Se você estiver enfrentando uma turbulência por fazer o que Deus lhe mandou, não desanime. Isso é o cumprimento de uma palavra de Jesus. Lembrai-vos da palavra que vos disse: Não é o servo maior que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. João, capítulo 15, verso 20. Aleluia! Para complementação da nossa meditação nesse dia,
Nós temos a leitura do livro de Marcos, capítulo 9, do verso 33 ao 50. Aleluia. Então aqui, a partir do verso 33, fala sobre o maior no reino dos céus. Jesus ensina a tolerância e a caridade, os tropeços, os discípulos, o sal da terra. Aleluia. Amados, eu não vou ler todos esses versículos, mas pelo título eu quero aqui falar algo para você. Nós estamos falando a respeito de servir o reino de Deus, de servir o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo. O maior no reino dos céus. Quem quer ser o maior deverá ser primeiro o menor. Quem quer ser servido, sirva primeiro. Amém? Então, não devemos almejar ser o maior. Não devemos almejar. Porque se você for fiel no pouco, sob o muito Deus te colocará. E Deus já bem disse em sua palavra que Ele detesta a soberba. Então não queira parecer você maior que os outros, porque Jesus está observando a todos e sonda o nosso coração. Jesus também ensina a tolerância e a caridade. A tolerância para aquelas pessoas que querem saber mais que você. Muitas das vezes, em um grupo de pessoas, você quer mencionar algo, mas alguém cala-te, porque aquela pessoa quer falar mais que todos. E quando você abre a sua boca para falar algo, vem alguém e já lança uma outra conversa. Tolerância. E a caridade? A caridade aqui, a Bíblia nos fala a respeito de ter o amor pelo próximo. Não é aquela caridade de você simplesmente dar alguma coisa para alguém. Mas o Senhor Jesus fala aqui no verso 41, porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, e em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então esteja, meu amigo, meu amado, minha amada, minha amiga, pronto para servir, sempre, mas faça com amor. Sabe aquela dedicação em fazer? E depois tem os tropeços, sabe? Aquelas coisinhas pequenas que nos fazem tropeçar e cair. Cuidado com as pequenas coisas. Olha aonde você está pisando, com quem você está andando. Vigie com os seus olhos, vigie com os seus ouvidos. Preste atenção a que e a quem você está ouvindo. Cuidado para não repetir aquilo que você ouviu, porque às vezes você não sabe se é verdade ou não, se é de Deus ou não. Então tome cuidado, porque às vezes um pequeno tropeço faz cair por terra tudo aquilo que você tem construído. E depois
o Senhor diz que os discípulos, o sal da terra, que nós temos que ser como o sal da terra. E o que o sal faz? Faz com que tenhamos sede, não é assim? Quando você come algo muito salgado, o que acontece? Te dá sede, não é verdade? Então, que possamos ser sal para que outras pessoas tenham sede de saber o que está acontecendo com você, o que está acontecendo comigo, para que essas pessoas venham saber e conhecer Jesus Cristo, o meu Salvador, o seu Salvador. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu a não ser através da pessoa do Senhor Jesus. Exatamente, Jesus Cristo, esse que nasceu de Maria, que nasceu ali numa manjedoura, que foi perseguido, que foi humilhado, que foi rejeitado. Esse que apanhou e teve uma morte de cruz. Quando ele teve sede, lhe deram vinagre. Sofreu. E ele disse: Pai, está consumado. Ou testelestai. Acho que é essa palavra. Está consumado. Aleluia. Ele expirou. Ele morreu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Desceu no inferno, pegou as chaves da mão do inimigo, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e nos prometeu morada juntamente com Ele. Aleluia, glória a Deus. É esse Jesus que nos ensina a ser o menor. É esse Jesus que nos ensina a ter tolerância, a praticar o amor verdadeiramente, a compaixão, a olhar para os tropeços, para pequenas pedras que são colocadas no nosso caminho. É esse Jesus que fala para mim, para você, para sermos o sal da terra. É esse Jesus que Paulo apanhou, que Paulo se tornou prisioneiro, que Paulo foi perseguido, que outrora Paulo perseguia os cristãos. Mas quando ele teve um encontro genuíno com Deus, com Jesus, ele então, de perseguidor, tornou-se sendo procurado, perseguido. É esse Jesus. Porque quando você, meu amado, minha amada do Senhor, está no caminho certo, está voltado verdadeiramente para o trono de Deus, também te perseguirão. Diz aqui, em João 15:20, não é o servo maior que o seu Senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Porque você está no caminho correto, no caminho que te leva ao trono da graça, no caminho da salvação, falando literalmente a verdade, pois a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Te libertará das prisões, te libertará da ignorância de muitos. É essa verdade que você precisa e deve conhecer. Amém? Pense nisso, medite nisso e viva hoje
esse amor. Aleluia. Que o Senhor Deus abençoe você e abençoe a sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.